Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Maurício, professor da disciplina de Laboratório de Ensino de Matemática 1, e hoje nós iremos abordar o ensino de matemática nos anos iniciais, problematizações sobre o que, para que e como ensinar. Essa aula de hoje tem por objetivo discutir os documentos oficiais a respeito dessas três questões, ou seja, o que nós encontramos de abordagem sobre os conteúdos matemáticos nos documentos oficiais. Para começarmos essa nossa aula, vamos problematizar dois conceitos. Um conceito de alfabetização e o outro conceito de alfabetização matemática. Lembrando que vocês são acadêmicos que irão atuar nos anos finais do ensino fundamental. Porém, como já foi conversado desde o início da disciplina, é fundamental que vocês tenham conhecimento e domínio dos conteúdos dos anos iniciais, até porque vocês são professores de matemática. Se nós pensarmos no termo alfabetização, esse termo pode ser compreendido em dois sentidos. Num sentido mais estrito, a alfabetização seria um processo de apropriação do sistema de escrita alfabético, ou seja, aprender a ler e a escrever. Entretanto, nós devemos entender a alfabetização num sentido lato, um sentido mais amplo, naquele que nós vamos supor não apenas a aprendizagem do sistema de escrita, mas também conhecimento sobre práticas, usos e funções da leitura e escrita, o que implica num trabalho com todas as áreas curriculares, ou seja, o ingresso da matemática nesse processo de alfabetização. A partir desse contexto, nós temos então um novo conceito que é de alfabetização matemática. Mas será um novo conceito mesmo? Depende do que nós entendemos como novo. No sentido de desconhecido, ele poderá ser um novo conceito para alguns. Entretanto, essa expressão alfabetização matemática tem sido recorrente nos discursos em educação. Esse conceito, apesar de ainda pouco debatido, desde a década de 90, e mais precisamente desde 1989, encontra-se na literatura educacional. A professora Oksana Daniluk, da Universidade de Passo Fundo, utilizou essa expressão na sua dissertação de mestrado. E para a autora, a alfabetização matemática refere-se aos atos de aprender a ler e a escrever a linguagem matemática, usada nas primeiras séries da escolarização. Ser alfabetizado para a autora é, então, entender o que se lê e escrever o que se entende, a respeito das primeiras noções de aritmética, geometria e lógica. Vejam que esse conceito já amplia um pouco aquela ideia restrita de que matemática seria apenas números e apenas contas. Nós temos agora um entendimento que matemática também vai envolver toda uma questão da geometria e principalmente da lógica. Nos materiais do PNAE, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um material atual sobre a alfabetização matemática e sobre o ensino de matemática nos anos iniciais, nós vamos encontrar que a dimensão matemática da alfabetização, ou a matemática numa perspectiva do letramento, ou o nosso termo, que é alfabetização matemática, é um conjunto de atribuições da nossa área da educação matemática no ciclo de alfabetização, para que se promova a apropriação das crianças de práticas sociais de leitura e escrita, de muitos tipos de textos e também escrita do mundo, e que não pode se restringir ao ensino do sistema de numeração e das 4 operações. Ou seja, matemática é mais do que contas e números. Também encontramos no material do Pacto que a alfabetização matemática, como se preocupa com diversas práticas de leitura e escrita que envolvem as crianças no dia a dia, tanto na escola quanto fora da escola, tem que se referir a um trabalho pedagógico que contemple o quê? Relações com espaço e formas, processos de medição, registro e uso de medidas, bem como estratégias de produção, reunião, organização, registro, divulgação, leitura e análise de informações, mobilizando procedimentos de identificação e isolamento de atributos, classificação, ordenação e correspondência. Todas essas questões são objetos a serem trabalhados na educação matemática, em particular nos anos iniciais. Essa apresentação, então, tem como objetivo, após problematizar esses conceitos iniciais, abordar 3 elementos a partir dos documentos oficiais. Que documentos são esses? Os parâmetros curriculares nacionais, lançados ainda na década de 90, e o material do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que estão disponíveis para leitura em formato PDF.
3 questões serão então problematizadas. A primeira delas, o que afinal que nós ensinamos em matemática nos anos iniciais? Para que ensinaremos matemática nos anos iniciais? E finalmente, como ensinar matemática às crianças? Entretanto, devemos saber que esse texto e essa apresentação, pelo tempo tão pequeno, não darão conta totalmente dessas 3 questões. Porém, são problematizações iniciais. Primeiro, o que ensinar em matemática? Na verdade, nós não podemos trabalhar em matemática aquilo que nós pensamos que seja o correto. Existem documentos oficiais que nos dizem quais são os conteúdos a serem trabalhados com as crianças. O primeiro documento oficial que nós temos, mais contemporâneo, ele refere-se à década de 90 e são os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Nessa época, a matemática escolar era apresentada dividida em blocos de conteúdos, que deveriam ser desenvolvidos de forma articulada. Eram 4 os blocos de conteúdos: números e operações, tratamento da informação, grandezas e medidas e espaço e forma. Esse modelo preponderou até os anos 2000 e até a década de 2010, quando então foi lançado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAEC. No PNAEC nós temos agora uma matemática proposta por meio de eixos estruturantes, que devem ser desenvolvidos de forma articulada. Porém, eles são uma ampliação dos blocos de conteúdo anteriormente apresentados. Permanecem números e operações, que envolvem contagem, operações e medidas. E entra um novo eixo, que é o eixo do pensamento algébrico, aquele que vai dar conta da compreensão de padrões e relações a partir de diferentes contextos. Esse bloco, esse eixo estruturante do pensamento algébrico, é fundamental quando falamos que a matemática deverá desenvolver o raciocínio lógico. O terceiro eixo, espaço, forma e geometria, dá conta do pensamento geométrico que surgirá da interação das crianças com os objetos e movimentos do mundo físico, e vai desenvolver-se por meio de competências como localização, visualização, representação e construção de figuras. O quarto eixo estruturante é o eixo das grandezas e medidas, que estão presentes nas atividades humanas desde as brincadeiras infantis, sendo importante o uso de unidades não convencionais para medir e a estimativa de medidas. Finalmente, o quinto eixo e último, tratamento da informação, estatística e probabilidade, tem como objetivo organizar e classificar dados a partir de critérios, combinações e possibilidades. Claro que aqui nós estamos vendo um resumo de cada um dos eixos. Entretanto, é fundamental a leitura dos 2 materiais, tanto dos parâmetros curriculares quanto do material do Pacto, para que vocês efetivamente se apropriem desses conceitos e desses objetivos e conteúdos a serem trabalhados nos anos iniciais. Mas, afinal, para que ensinar matemática às crianças? Ora, essa pergunta já se justificaria pela própria presença da matemática na vida humana. Nós acordamos e terminamos o nosso dia envolvidos com a matemática. A quase totalidade das relações humanas envolvem os números, que são a base formal da matemática. Porém, o ensino da matemática tem outros objetivos, dentre os quais podemos dizer que ensinamos matemática para instrumentalizar os estudantes para resolver problemas numéricos do cotidiano, para prepará-los para o desenvolvimento do raciocínio lógico, desde que proposta atividades com essa finalidade. Não vamos nos iludir que fazer listas de exercício irá desenvolver o raciocínio lógico, e essas atividades vão contribuir para a tomada de decisão frente a situações reais. Ainda ensinamos matemática para compreender melhor o espaço, e também para interpretar dados representados em tabelas, gráficos, ou saber posicionar-se criticamente frente a informações que lhes são apresentadas, entre outros tantos motivos que nós temos que ensinar matemática às crianças. Dentro do material do Pacto, nós temos uma coisa chamada direitos de aprendizagem de matemática. O que são os direitos de aprendizagem de matemática? São 5. E diz no documento oficial que o primeiro deles é que o aluno deve utilizar caminhos próprios na construção do conhecimento matemático, como ciência e cultura construídas pelo homem através dos tempos, em resposta a necessidades concretas e desafios próprios dessa construção. Ou seja, a criança poderá utilizar métodos próprios para resolver os seus problemas, desde que esses atendam cientificamente à produção do conhecimento.
Reconhecer regularidades em diversas situações, de diversas naturezas. Compará-las, estabelecer relações entre elas e as regularidades já reconhecidas. É um pouco daquilo que nós chamamos de pré-requisito. Ou seja, eu construo conhecimento novo em cima de um conhecimento já consolidado. Perceber a importância da utilização de uma linguagem simbólica universal na representação e modelagem de situações matemáticas como forma de comunicação. Nós sabemos que a matemática é uma linguagem universal e ela deve ser escrita nesta linguagem. Desenvolver o espírito investigativo, crítico e criativo no contexto de situações-problema, produzindo registros próprios e buscando diferentes estratégias de solução. Novamente, só vamos desenvolver o espírito investigativo, criativo e crítico se trabalharmos com problemas interessantes. Se trabalharmos com aqueles problemas que são continhas disfarçadas, como Maria foi à feira e gastou R$10. Se ela tinha R$20, quanto sobrou? Esse problema não irá desenvolver espírito investigativo, crítico e criativo de ninguém. E, finalmente, o quinto direito de aprendizagem é fazer o uso do cálculo mental, exato, aproximado de estimativas. Usar as tecnologias da informação. Pessoal, o uso da calculadora é muito importante, mesmo nos anos iniciais. Porém, temos que fazer um uso racional desse recurso. Usando as tecnologias de informação e comunicação, potencializando sua aplicação em diferentes situações. E, finalmente, como ensinar matemática às crianças? Obviamente que aqui nós não daremos receitas. A ideia é problematizar algumas possibilidades de trabalho. Inicialmente, temos que pensar na necessidade de um ensino com significado. E devemos ainda articular a matemática aos demais conhecimentos, ou seja, às outras áreas como português, geografia, história, ciências humanas e por aí vai. Uma proposta de trabalho que integra as áreas permite que o professor provoque construção de um conceito com significado e sentido. Para isso é importante trabalhar a matemática no processo de alfabetização. Alguns caminhos para fazer matemática. São muitas formas para se fazer matemática. Mas o principal é que o professor deve saber que os conceitos devem ser construídos pelos alunos e não apenas repetidos pelos alunos quando são apresentados no quadro pelo professor. Dessa forma, é necessário que o professor diversifique a prática docente, utilizando diferentes recursos que atribuam significado à matemática. E quais serão esses recursos que nós podemos utilizar para o ensino de matemática? Bom, nós temos que pensar que o uso de diferentes recursos vai oferecer também diferentes contextos em que conceitos e procedimentos matemáticos podem ser explorados, atribuindo sentido aos conteúdos. Dentre os recursos, podemos pensar nos materiais concretos, que iremos problematizar e estudar semana que vem, a resolução de problemas e a literatura infantil, assim como também diferentes gêneros textuais, como, por exemplo, o gênero de contos. Aqui nós iremos antecipar alguma discussão da semana que vem. Na próxima aula discutiremos materiais estruturados e não estruturados. Entretanto, podemos adiantar que o material estruturado é aquele material manipulável, elaborado com uma finalidade educacional. No nosso caso, aquele material estruturado será o material que apresenta ideias matemáticas. Material não estruturado é aquele resto de material que o professor utiliza em aula, que não são produzidos com uma intencionalidade educativa. Ou seja, não foi produzido para trabalhar a matemática. Vai depender da criatividade do professor. Entre os materiais estruturados, nós podemos citar a escala Kuzener, o material dourado, os diferentes tipos de ábaco, os sólidos geométricos e ainda os blocos lógicos. Cada um desses materiais será estudado com mais cuidado posteriormente. O que são os materiais não estruturados? Imaginem que quem produziu esse objeto, palito de picolé, não produziu para as crianças contarem na escola. Esse material foi produzido com uma utilidade específica. Da mesma forma, esses outros objetos que nós estamos vendo na tela. Porém, esses materiais podem ser utilizados no ensino de matemática e serem grandes contribuidores para a aprendizagem dos diferentes conceitos. E aqui nós temos um exemplo de um material que é um ábaco construído a partir de sucata.
Será que esse material é um material articulado, um material estruturado ou um material não estruturado? O que vocês acham? Bom, pessoal, concluímos a nossa apresentação da aula de hoje. A partir de algumas inconclusões, nós não iremos fechar esse trabalho porque daremos continuidade às atividades. Primeiro, o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, ele promove e amplia a predisposição para outros aprendizados, entre eles o aprendizado do sistema de escrita. O ensino de matemática deve ser desenvolvido por meio de atividades variadas. Os alunos aprendem mais e melhor com múltiplos recursos, como materiais concretos, resolução de problemas, literatura, jogos, brincadeiras, entre outros. E, sobretudo, é dever da escola e precisa ser um compromisso dos educadores garantir o acesso aos direitos de aprendizagem de matemática aos estudantes. Aqui temos algumas referências bibliográficas de citações que foram feitas durante a apresentação, e agora fica como proposta para vocês a leitura tanto dos PCNs quanto do caderno de apresentação do PNAE. Um abraço e uma boa semana.